Você está entendendo onde estamos entrando, é isso? Sim. Então, como se diz na Terra, a religião em sentido de instigar o psiquismo nas pessoas ainda tem um lado ruim, um lado bom, mas eu vou tentar falar dessa forma, se alguém não gostar, me perdoe. Ela é usada no sentido mais bruto para instigar isso. A inteligência das pessoas com elas mesmas. A inteligência das pessoas no desapego mais bruto na palavra. Será que eu tenho que adorar só aquele Cristo pregado? Ou eu, religioso, eu posso adorá-lo já ele numa imagem de gesto? Ou sem a imagem na cruz? Isso em sentido mais bruto da percepção e do psiquismo humano em sensação e impressões. Aí vem a filosofia. Aí ele já começa, por um lado sadio, a começar a questionar, não questionar a sua religião, mas começar a perguntar até onde a sua crença, da forma que ele exerce a sua religião, está sendo coerente àquele outro que nada tem a ver com isso. E aí ele começa a ter, cognitivamente, um senso único de religiosidade. Religiosidade é mais filosófica. Religião é mais pragmático, dogmático. Você entende, meu filho? Estou falando em sentido psicológico. Psicológico. Estou falando em sentido palpável. Sim. Viste? Então, nesse sentido psicológico, ele já começa a borbulhar dentro de si. Já começa o quê? A inquietude. Não da alma, mas do ego. Porque o ego já começa a sentir o perigo no ar. Sim. Porque quem apenas cultua a religião como um cego, para mim, é um bonequinho com linhas nos braços e nas pernas. É o ego puro que está. A centelha de Deus está coberta pelo ego e nem brilha. E que quando brilha, é seu ego se fazendo de clarão. É cego brilhando. Jesus já falou. Pensa, estou vos dizendo. Então, o que ocorre? Essa pessoa começa a se acordar na filosofia. E aquilo começa a incomodar ela e ela começa, dentro da sua autofilosofia, da sua autoanálise, dos seus questionamentos íntimos, que não diminuem nada a sua crença, mas lapida a mesma, dá a ele a religiosidade ao ponto de rever-se na sua crença, a sua postura e a sua postura perante o outro também. Já começa a entrar o que vós me chamam de ciência. E ele vai começar a não brigar com o ego, mas dominar essa matéria amorfa, porque conforme a circunstância dentro só da religião ela é uma pedra dura. Aí vem aquilo que Jesus ensinou. Não tem como botar um camelo num buraquinho de agulha. Não tem como pegar um tijolo e botar num buraquinho de agulha. Não passa. Por mais que Jesus falou em sentido de dinheiro, de rico, mas não existe maior fortuna do que os bens da tua alma. Você entende, menino? Sim. Essa é a fortuna de você se ter livre, sem esses pesos. Então, a religião, seja ela qual for, se ela for só cultuada desta forma cega, é um peso, é um saco de cimento. Você se sente obrigado a carregar aquilo para onde você ir. E aquilo domina você, porque o ego lhe domina. Agora, se você já está começando a usar pelo tempo da sua religião, você já começa a ter um senso de religiosidade. E assim vai trazendo aos poucos a ciência das coisas. O porquê que Jesus não morreu rápido? Será que Jesus morreu? Aí esse questionamento se transforma numa curiosidade sabia. Se transforma numa proposta ao seu ego mesmo, a você se mostrar não como uma pedra bruta, mas uma pedra mais amorfa, mais maleável, mais respeitável a si mesmo, sem se maltratar e se escravizar e se prender, e aos outros que até então só como religião lhe enxergavam e como religioso viviam, mas como uma pessoa que estuda dentro da sua religiosidade e que se distingue dentro da sua religião como um homem de bem, como um homem de bem consigo e de bem com a vida. Não só de bem consigo, mas de mal com todo mundo e com a vida. Então, o que acontece, meu cara? As pessoas dos outros cercados, não pela religião, não
pela religiosidade, mas pela postura daquele homem, na religiosidade, na religião e na ciência, começam a quê? Tem inícios de admiração, tem inícios de contemplação, que é o que vocês chamam de quê? Uma sintonia melhor. Ele vai se libertando dos lados. Ele não é obrigado a trocar de religião, mas aonde ele estiver, ele vai pregar a sua religião. Ele vai falar da sua religião sem julgamento, mas ele vai ser aquilo que ele fala. Ele vai se ter como as mensagens que ele. Até aí também não está muito bom, não, ao meu ver. Mas nós já estamos chegando na arte. Aí acontece o quê? Quando ele se firma na religião, quando ele se firma na religiosidade, que já entra a filosofia, vou repetir de novo, estou falando de sentido psicológico das pessoas, não sentido preso a dogmas, por mais que eu usei muitas vezes essas palavras aqui, paradigmas, essas coisas, mas no sentido psicológico do cidadão, pela psique humana. É assim que vocês concebem essas coisas, ainda. Então, se ele tem como uma pessoa seguindo uma religião cis, mas com a sua religiosidade sadia, porque ele já entra numa filosofia que está trazendo uma ciência, uma curiosidade de pelo menos se permitir comparar a sua religiosidade com a crença ou até mesmo com a fé do outro. Não no sentido destrutivo, mas no sentido construtivo de aprender mais, de buscar no conhecimento vivenciado, não só dialético e demonstrado pelo caminhar e postura corporal, mas emanado pela postura moral e ética do outro que você já está começando a admirar, mas não pertence à tua religião. Mas você sente que tem a mesma força e a mesma pureza através da filosofia e da ciência da tua religiosidade. Você está entendendo? Tô. Aí vem a arte. A arte é maravilhosa. Porque a arte vem das profundezas e profundezas da alma, ao alcance do vosso dedo da mão, quando você faz oração na altura do seu peito. Ela está no centro do seu coração. Então esta alma, ela é tão benevolente, ela é tão cumpriciosa, serena e vive eterna em quietude. E quando ela se demonstra, mesmo na quietude, para alguém que já está adentrando esta essência desta realidade, da terceira e quarta dimensão, a arte, ela se transforma numa atitude não mais no cidadão pertencente a uma religião. Ela se demonstra no cidadão que frequenta uma religião, que tem uma religiosidade, mas que se expressa com veracidade e autenticidade no universalismo, na mais pura expressão e verdade, amar incondicional. Então, a pessoa não precisa deixar de ser evangélica, não precisa deixar de ser ubandista, desde que ela não deixe para trás a sublimidade que ela é, Deus da sua própria vida, o Senhor Todo-Poderoso dos seus movimentos, dos seus pensamentos, do seu sentimento. E por que não dizer até mesmo das suas emoções? Porque a arte de ser humilde é maravilhosa. E quando a arte vem numa pessoa religiosa, com religiosidade, ela em si alcança a humildade perante os seus pensamentos dentro da filosofia. E dentro dessa humildade perante os seus pensamentos na filosofia, unido com o conhecimento que ela se permite pela ciência do dia a dia e da vida do próximo, ela vai se expressar visivelmente pelo seu ego, que já não é mais um tijolo, mas é uma energia amorfa, gasosa, de uma forma respeitosa, que não vai agredir se ela adentrar uma casa de umbanda e pregar a palavra de Deus, porque ela não vai ofender, ela é um cristão. Ela é apenas Cristo em expressão. Ela não vai ofender o evangélico se entrar na casa evangélica, porque ele é um cristão. Ele é Cristo em expressão pura e em sensação latente. Deus da sua própria vida. Eu peço perdão, porque eu tive que pular algumas coisas e me alongar demais. Mas eu acho que já dá para as pessoas pensar o quanto ainda devemos continuar com um sorriso nos lábios e com a rima no coração, ecoando amor na mais pura expressão, incondicionalmente. E graças a Deus, não é isto, meu cabra? Meu Deus, maravilha. Você entende que eu lhe disse, menino? Nós precisamos ainda estudar muito. Nós todos precisamos, isto porque eu estou tentando ficar calmo, não porque as pessoas são inteligentes, é que ainda eu me mantenho numa ignorância
que eu procuro adaptar as minhas expressões, que eu ainda falo ainda muitas palavras lá do norte, talvez algum não entenda, então eu vou. E o trabalho é este. A arte não se ensina, a arte se tem, neste sentido tipológico. Né? Claro.